Estamos de volta ao segundo bloco do Antenado na Geral. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. Uma coisa muito interessante é que Jesus, no Sermão da Montanha, ele apresenta, cita algumas bem-aventuranças, só que durante a Bíblia nós lemos também outros autores, outras pessoas citando bem-aventuranças, que é interessante, que a gente pode entender que podem ser coisas complementares, porque uma pessoa pode falar, poxa, André, eu sou humilde, só que aconteceu isso, mas não é só você, vamos dizer assim, cumprir uma das bem-aventuranças. Jesus está falando de algo por completo. Você tem que ser humilde, você tem que chorar, você tem que ser manso, você tem que ter fome e sede de justiça. É tudo uma coisa só. Né? Eu vou ser um e eu vou colher aquilo. E muitas pessoas são imediatistas, de fato. Poxa, André, eu sou humilde, eu choro por justiça e tudo, mas eu não vejo. Eu só me acabo mais e as pessoas soberbas pisam em cima de mim. Essa condicional e, claro, o resultante disso. Vocês entendem que é para salvos ou não salvos, serão coisas escolhidas nesta vida, nós vamos ver a justiça nessa vida, quem pisa na minha cabeça me humilha, eu vou ver nessa vida a justiça ou não? Como é que vocês entendem isso? Sim, nessa vida e na outra vida também. Porque a Bíblia diz, igual o pastor falou, você vai ver outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, a diferença entre o joio e o trigo, entre as virgens loucas e a virgem prudente, e vai por aí afora. Dentro da igreja tem dois grupos, o salvo e o não salvo. Né? Agora, vamos falar outro assunto também. A Bíblia relata que também tem muito crente aí que não é justo, e tem ímpio que é justo. E a Bíblia relata que a prosperidade vem pelo trabalho da mão daquela pessoa. E tem cristão aí que é luz, mas não quer trabalhar. Oferece emprego para ele, dá soco na mesa. Não, é uma confusão. Como é que Deus vai poder prosperar? Diz que Deus prosperou José em tudo aquilo que ele botava a mão para fazer. E se ele não botasse a mão para fazer, como é que Deus poderia prosperar José? Perfeito. Não é verdade? E até quem não tem direito. Nós vemos o caso de Obed-Edom. Obed-Edom era de Gate, da terra do gigante filisteu. E aí ele adorava a Deus. Aí, lá, expulsa esse camarada daqui e bota ele para lá, para a terra de Israel. Terra de Israel aqui não. Então ele ficou no meio. Ele não podia nem ir para Israel e não podia, de forma nenhuma, voltar para a terra dos filisteus, porque ele adorava a Deus. Então Deus fez um reboliço ali, que a casa parou, a Arca do Concerto parou na casa de Abinadab, ficou 20 anos lá. 20 anos, um lugar próspero, homem próspero, está entendendo? Ele levantou os filhos como sacerdote, mas ele não era da tribo dos levitas, ele era da tribo de Judá, Abinadab. E aí quando foi aquele reboliço de levar a arca de volta, eles fez igualzinho os filisteus, colocou a arca sobre um carro de boi. E ali a arca foi caindo, Uzá, um dos filhos de Abinadab, botou a mão, morreu, ficou todo mundo com medo. Tem um homem aí, que se ele botar a mão na arca, ele, acho que é lá dos filisteus, se botar a mão ele morre, vai ser fulminado, não tem problema. E se ele não morrer, a arca fica guardada na casa dele. Mas só que ele era um homem que ele adorava a Deus, ele não tinha direito. Quando a arca entrou na casa dele, eu creio que ninguém botou a mão na arca. Ela entrou com carro de boi e tudo. Porque não tinha um levita para botar a mão na arca. E ficou na sala dele com o carro de boi. Mas ele adorava a Deus todo dia. O homem que não tinha direito, a mulher era estéril, não dava nada na sua terra, não nascia nada. Depois daquele dia, a primeira coisa que aconteceu, a mulher já veio dizendo, uma notícia boa tem para te dar. Qual é a notícia? Estou grávida. Segunda coisa, os bois, as vacas, os camelos. A terra que era estéril também começou a produzir e tudo ficou diferente ali. Segunda coisa, quando Davi tirou a arca dali, ele quis seguir a arca. Ele passou a ser porteiro da casa de Deus. Depois passou a ser músico da casa de Deus. Depois passou a ser tesoureiro de Davi. Prosperou. Por que ele prosperou? Ele não tinha direito nem entrar dentro do santuário. Ele passou a ser guardião da arca, entendeu? Porque ele era um homem adorador de Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores para abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Vemos também ímpios também que foi abençoado. Foram bem-aventurados. Não, foram abençoados por Deus para abençoar o crente, porque o crente não abençoou.
O cristão virou a cara. Diz que virou os irmãos de José, virou o rosto para ele. Deus teve que levantar o faraó para abençoar José. Agora você vê quando os irmãos chegou diante de Faraó, que era quem? O José, com roupa de Faraó, está entendendo? Já não era roupa de crente. Por fora, a roupa de um egípcio, mas por dentro ele tinha a roupagem de um verdadeiro cristão, humilde de coração. Não tem um aparelho para medir a umidade, não. Não é por causa que o homem é rico ou pobre que a gente vai julgar que é humilde, não. Ou que ele fica calado no cantinho, ele é humilde. Ele fala muito, esse exaltado. Não é nada disso, não. Ele era humilde dentro dele. Roupa por fora de egípcio, mas por dentro ele era humilde. E os irmãos com roupa de crente, ajoelhados diante dele, mas por fora, quer dizer, por fora com roupa de crente, mas por dentro era um verdadeiro egípcio, que jogou seu irmão no buraco. Então... É assim, não se mede. Depois eu falo mais. É onde esse Deus é espetacular. Nessa mesma linha de pensamento, a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Verdade. Na verdade, Deus não trata os seres humanos com uma particularidade. Não, esse aqui, não, é todo igual. Se você tem filhos, um é muito honesto, o outro é muito sincero, o outro é ladrão, o outro é bandido, o outro é homossexual. Não importa, todos são seus filhos. Se o amor é igual a todos. Possa ter um que te agrada, que te faz sorrir melhor. Possa ter outro que te entristeça um pouco, mas não deixa de você ter um amor por ele. Então, o seguinte, a vida, a bem-aventurança, na pergunta do André, é só para o crente? É para o ímpio? Não, é para todo aquele que clamar. Agora, salvação é por intermédio de Jesus. Então, o indivíduo, ele olhou para o céu, clamou, ou seguiu os princípios que a Bíblia estabelece a respeito da vida em si, da bem-aventurança, semente, se esforçar, trabalhar, acordar cedo, ele vai ter resultado. Agora, salvação, ser salvo é outro papo, ele vai por intermédio de Jesus. Então, por isso a gente vê ímpios bem-aventurados na questão de prosperidade, e às vezes cristãos que não são tanto por conta de quebrar esses princípios, essas leis que Deus já estabeleceu. Às vezes a gente está orando a Deus, indo para monte, jejuando, orando ao Senhor, pedindo uma resposta de uma coisa que Ele já deu antes da fundação do mundo, como princípio, como lei. Exemplo, semeadura. Meu irmão, plantou, tu colhe. Plantou a altivez, tu vai tomar pancada e tu vai ser abatido. Eu posso ser plantou contra. Simplicidade, você vai ser exaltado. Então, eu posso ser contra. São essas leis aí que Deus estabeleceu. Posso ser contra que, amigavelmente, Com há uma certeza. palavra aqui que foi colocada, tem que explicar mais. Ímpios não são bem-aventurados. Existem pessoas que não é crente e eles... Em que sentido? Porque, Não. por exemplo, aqui, bem-aventurado Não, os peraí, pacificadores, eles não percação são à crentes, paz. mas eles são fiéis, eles são honestos, eles são bem-aventurados. Pois é, então... Mas o falei ímpio que não, a porque no palavra- Salmo 73... Removemos a vai palavra dizendo ímpio, de que Asaf impiedoso. viu, Quando você Asaf pega- viu lá o final dos ímpios. E o final dos Porque ímpios não era bom, ele a tinha palavra, inveja na dos verdade, ímpios. a palavra, na verdade, ímpio, ela vai direcionar para aquele que pratica a impiedade. A impiedade. E esse jamais ele vai agradar a Deus. Então, o senhor está falando, na verdade... Não salvo. Não salvo, exatamente. A expressão Que a seria... gente chama de ímpio, mundano, enfim. Isso, qual exatamente. que A seja. expressão é não salvo. Agora, o Salmo de número 89, no versículo 15, ele fala uma coisa que, se o ser humano ele atentar para isso, sobretudo os cristãos, como a gente está falando com um grande número de cristãos e evangélicos, bem-aventurado o homem, no caso do homem aí é gênero, o varão que conhece o som festivo. Eu acho isso fantástico, porque é importantíssimo o ser humano conhecer o som festivo. Quando eu falo de som festivo, eu estou falando daquilo que antecede uma grande bênção, uma grande vitória, ou que comunica, que celebra o que já aconteceu, a vitória que já foi alcançada. Então, quando você pode estar num culto e esse som está rolando, Deus está ali ministrando. Eu até brinco muito que toda vez que eu sinto que eu vou ter uma grande bênção de Deus, eu sinto o cheiro de ozônio. Eu falo, olha, estou sentindo aquele cheiro de ozônio quando a chuva cai e sobe do chão. Por conta de entender que o som festivo ele vem ao coração do bem-aventurado
E ele antecipadamente ele vai celebrando. Por isso é que tem pessoas na igreja que às vezes o culto parece que está aquele culto normal e ela está lá, aleluia, glória a Deus, e aleluia. Porque ele está ouvindo algo diferente, ele está sentindo algo diferente de verdade. Isso a Bíblia chama de bem-aventurado. É aquela pessoa que às vezes parece que não tem nada, mas ela percebe, ela tem a percepção. E sobretudo no que tange a salvação. Existe um som maravilhoso que só os salvos ouvirão, que é de trombetas. Esse é imprescindível, todo crente tem que aguardar por ele. É o som dos sons. Não haverá nenhum som no mundo melhor do que ouvir o som das trombetas soar. E tem a última trombeta. Ainda tem isso aí, a última trombeta. Eu quero ver todas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Em nome de todas. Jesus. Mas deixa eu levantar uma bem-aventurança aqui citada por Jesus, que eu queria que a gente debatesse no próximo bloco, que ele fala o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, quando te perseguirem porque você está pregando o evangelho. Ponto. Eu quero falar um pouco sobre isso especificamente, ainda mais em momentos onde eu acho, e eu já falei assim, existem ciclos, né, na vida do Brasil. Estamos vivendo onde eu lembro de momentos que a igreja evangélica era altamente perseguida por pregar o evangelho. Já vi situações, e eu não quero nem ficar levantando, mas já vi situações da própria igreja evangélica perseguir pessoas, outras religiões, hoje estou vendo no Brasil, ou não ser perseguido muito por nada, porque está sendo bem aceito, e é tudo legal. Eu quero falar um pouco sobre isso. Isso aqui é uma condicional de, se vocês pregarem o evangelho, vocês serão perseguidos ou não? Ou depende. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre pessoas que sofrem ao pregar o evangelho. É uma regra, vamos sofrer, temos que sofrer, é necessário que soframos ou não? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Mantenados, volta aí.